Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Humanamente Falando. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Mais um podcast, vamos lá. Então, antes de eu começar a apresentar, vou falar para o pessoal que não conhece ainda de casa. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Pontes, do Humanamente. E aí, pessoal, já vai compartilhando aí, tá bom? Já vai, se você quiser também comentando, vai comentando. Hoje o tema é super interessante, mas não vou ficar falando muito hoje. Alexandre vai se apresentar um pouquinho para você conhecer ele, tá bom? Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Alexandre. Eu sou Alexandre Marcos, para quem não me conhece, só procurar no Instagram. Sou empresário, empreendedor, digital influencer e você que quer alavancar os seus negócios, o seu Instagram e conhecer um pouco de empreendedorismo, só me procurar, tá bom? Beleza. Pessoal, hoje nós temos um convidado especial, um cara que eu acredito que vai estar enriquecendo muito o tema que a gente trouxe como proposta para hoje. Mas antes da gente falar sobre o tema, eu gostaria que ele se apresentasse. Boa tarde, Wagner, tudo bem com você? Boa tarde, Júlio, boa tarde, Alexandre. Então, é um prazer poder estar aqui prestigiando o seu podcast. Tenho ouvido falar muito dele, tenho acompanhado, tem sido uma bênção mesmo na vida de todo mundo. Legal. E, enfim, estamos aí. Sou psicoterapeuta, estava fazendo até recentemente um mestrado em psicologia criminal. Legal. Terminei minha pós em psicologia positiva. Espero poder contribuir agora para que a gente possa ajudar as pessoas, os nossos ouvintes aí a ter uma vida mais positiva, né? Porque esse é o objetivo. Isso aí. Deixar um pouquinho de lado aquelas coisas que nos travam, que nos prendem, para que a gente possa alavancar a nossa vida, alcançar tão merecido sucesso que a gente tem buscado, né? Então, fica ligado, vai ser bênção para você. Legal, legal. Então, Wagner, é muito bom ter você aqui nesse podcast hoje para falar de algo que é tão importante, que o nosso objetivo aqui é justamente tratar sobre essas questões que são voltadas para as questões do dia a dia, né, que são as questões emocionais, que a gente acaba fazendo de uma forma comportamental, mas a gente não percebe. E a ideia aqui é justamente fazer com que as pessoas que estão assistindo a gente em casa, ela venha se conectar mais com essas informações e ela se ouvir e se ver. Então, antes da gente já ir para o tema, queria saber um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua história, quem é você? Você já chegou falando, sou terapeuta, mas fala um pouquinho da sua história. Quem é o Wagner, né? Quem é o Wagner é um pouco complicado você falar de você mesmo, né? Creio que muitas pessoas estão aí acompanhando, me conhecem, então. Completei 46 anos agora, na semana passada, 46 anos de vida. Tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, a Samara e o Brian. Tenho uma experiência muito grande com lidar com pessoas. Uhum. Eu fiquei à frente de um grupo de pessoas durante muito tempo, durante 10 anos. Uhum. Daí para lá, eu comecei a trabalhar apenas com vidas mesmo, com pessoas, tanto na empresa, administrando. Administrar pessoas é um grande desafio, sim, né? Porque são pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, você precisa lidar com a mudança de humor constantemente, você também às vezes muda um pouco de humor por causa da situação. Então, assim, eu cresci cuidando de pessoas. Legal. Então, assim, eu gosto de cuidar de pessoas, de orientar, de ajudar, de estar perto, de olhar e ver, vamos por aqui, vamos fazer isso aqui é melhor para você, isso aqui vai ser o seu espaço, você vai alcançar, pega essas pedras, constrói a sua escada, sabe? O que falta hoje na humanidade é a empatia. Quando eu olho para o ser humano, antes de julgar, eu gosto de buscar a empatia nela, de fazer com que ela possa jogar para fora o verdadeiro valor dela. Porque muitas das vezes a gente fica tão preso a alguns sentimentos negativos, Júlio, que isso faz com que a gente não cresça. Sim. E eu aprendi isso lidando com pessoas nesse tempo todo. Então, assim, eu lido com pessoas há 25 anos. Então, assim, há 25 anos ouvindo coisas que nos traz experiência no dia a dia, nos traz experiência de vida, que faz com que você corrija as suas rotas, que ajuda você a corrigir a rota de outros. Legal. Você já ajudou algumas pessoas a passar por aquela situação. Então, assim, é prazeroso. Legal. Cuidar legal. de pessoas é prazeroso. Cara, eu falo isso com maior alegria, porque você vê
aquela pessoa que você ajudou alcançando os objetivos dela dá um prazer e faz você entender que você está no caminho certo. E a ideia aqui, justamente, do podcast, né? Eu chamo podcast, daqui a pouco eu vou falar programa, tu vai ver que eu mudo algumas coisas aqui, mas no final, a ideia é a gente se conectar com esse humano, sabe? Se conectar com essas pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente e que passam por muitas questões, né? Que elas que são do dia a dia, mas que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa história. Então é legal a gente se identificar com essa história de vida que muitos acabam projetando. Então, para falar um pouquinho dentro desse humano, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é o Wagner dentro dessa trajetória de 25 anos ele fazendo gestão de pessoas dentro da questão profissional. Fala um pouquinho para a gente dentro dessa área aí. Quando você trabalha com pessoas, não é trabalha, quando você se relaciona com pessoas, você passa a ouvir mais a pessoa e você começa a entender um pouco mais do comportamento humano, aquilo acaba fazendo que você também venha crescer em algum momento. Uhum. Eu tive vários momentos complicados na minha vida, tive um divórcio há 12 anos atrás. Uhum. Nesse período foi um período muito complicado. Fiz 7 anos de terapia. Nesses 7 anos de terapia, me apaixonei pela psicologia. Opa! Estamos nessa linha aí. E eu oriento todos a fazer terapia. Sim. Porque às vezes as pessoas falam, vamos fazer terapia, mas eu sou maluco, não estou precisando. Cara, não é verdade? Mas a gente precisa entender que aqui terapia é apenas para corrigir a sua rota. Sim. E a gente, como terapeuta, a gente também precisa dar a terapia em dia, porque senão a gente acaba ouvindo tantas coisas, acaba surtando. Então, assim, eu me apaixonei por esse lado da psicologia e isso fez com que eu olhasse para a pessoa com um olhar diferente. E ao olhar para a pessoa com um olhar diferente, eu estava ao mesmo tempo olhando para mim. Então, assim, a experiência de vida que eu tenho é que a gente precisa, antes de julgar, tentar entender o ciclo daquela pessoa, né? Porque às vezes o ciclo dela tá tão fechado, ela tá tão acostumada a viver naquela situação, ela não consegue ver um pensamento positivo, só pensa as coisas negativas e você acaba naquela negatividade criando ciclos que se repetem, que vão se repetindo, que vão se repetindo, que vão se repetindo. E quando você começa a lidar com isso, você começa a entender alguns pontos seus também. Legal. E isso faz com que você venha crescer e isso tem sido muito bom na minha vida. 46 anos, vivi muita coisa, tem muita coisa para viver ainda, mas a experiência que eu carrego hoje lidando com pessoas é que todos precisam ser olhados com empatia. Legal. Sem julgamento, porque às vezes o não julgar faz com que a pessoa se abra com você, se entregue, fale, e isso faz com que você possa entender e ajudar ela a alcançar o objetivo dela e sair desse ciclo de negatividade e entrar no ciclo de positividade, fazendo com que a vida dela melhore. Entendendo que cada um tem a sua história de vida, né? Tem as suas relações dentro das suas individualidades. Cada ser, né, emocional tem a sua construção emocional individual, apesar da gente viver dentro de uma coletividade. Mas então, a proposta do podcast hoje é a gente tá falando de um tema muito interessante. E aí, esse tema, você que está ouvindo a gente agora, e eu quero dizer que para você, que você fique à vontade, tá bom? Para fazer perguntas, tá? Alexandre, dessa vez, ele vai falar para a gente as perguntas aqui, porque no programa passado, né, Alexandre? Não consegui pegar. Vou abrir o Google aqui, se não souber, eu pergunto o Google. Porque no programa passado, depois eu vi o programa, na reprise do programa, né? Várias perguntas e não rolou nenhuma pergunta. É porque ele estava sendo tratado, aí ficou assim, sem tempo para poder responder. Então, pode deixar que o Alexandre está bem atento aqui, ele está aqui, ó, né? Na live, ao vivo. Ao vivo na live e também atento aí às perguntas que você vai estar fazendo. Então, fique à vontade para estar fazendo perguntas, tá bom? O Wagner está aqui justamente para poder colaborar, né? E trazer dicas. Peguem leve nas perguntas. Brincadeira. Pode perguntar à vontade, a gente está aqui para tentar ajudar, fazer com que você possa superar aí os seus limites. Então, vamos lá. E agora a gente vai assistir um vídeo, que é justamente esse vídeo, é o tema, e aí você fique atento nesse tema que nós vamos trazer para você hoje aqui. Produção, pode soltar aí o tema de hoje.
Olá, eu sou o Júlio Pontes do canal Humanamente e hoje eu tenho um assunto importantíssimo para tratar com você, que é sobre autorrealização. Júlio, o que é isso, autorrealização? Vou te contar. Será que você já recebeu um desafio ou uma proposta? Alguém chegou para você e disse assim, olha, eu tenho uma proposta de emprego, eu tenho um desafio para você assumir um cargo ou fazer alguma coisa e você não se sentiu capaz? Se você é essa pessoa, esse vídeo é exclusivamente para você. É para você. Por quê? Por que você não se sentiu capaz? Quando a gente fala sobre autorrealização, a gente se vê dentro de uma relação daquilo que tem prazer. O que te dá prazer? O que faz com que a tua vida venha a ter sentido? Isso é uma necessidade. E essa necessidade que eu estou falando aqui, ela tem a ver com uma necessidade de conquistar. É isso mesmo que eu estou falando para você. É uma necessidade de você desenvolver e se ver que você é capaz. Ou talvez você esteja me assistindo e ouvindo o que eu estou falando e dizendo, Júlio, mas eu não me sinto capaz de fazer isso. Eu até faço, mas eu nunca me vejo capaz. Bom, eu quero te dar uma dica. E essa dica é justamente você trabalhar algumas questões que têm a ver com sentido. Por exemplo, aquilo que a gente faz por amor. Aquilo que a gente faz porque gosta, aquilo que tem prazer e tem sentido na nossa vida. Então, eu quero despertar você, por exemplo, eu estou aqui fazendo o que eu gosto. Eu estou aqui fazendo o que eu amo. Eu estou aqui comunicando com você e trazendo e dizendo que você é capaz, que você pode sim, você tem esse potencial na sua vida. Mas talvez você possa estar pensando assim, mas você não me conhece, mas eu quero dizer que você teve uma experiência na sua vida. Talvez essa experiência, ela possa estar fazendo uma coisa ou outra. Ou ela pode estar travando você, ou ela pode estar potencializando você. Quer aprender um pouco mais sobre essas questões que são suas? Eu não sei como você está, se você está travado ou se você está pronto para viver essa potencialidade que a vida tem e está esperando você viver. Quer saber um pouquinho mais sobre essas questões? Acesse o nosso canal no YouTube, Humanamente Falando, compartilhe o nosso link, deixe o seu like, faz aí os seus comentários, deixe informações para a gente trazer mais e mais e mais dicas para você, tá? Ajude, me ajude. Eu tô te pedindo ajuda, é isso mesmo. Achou relevante? Me ajude a fazer com que esse canal cresça e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo e que Deus vos abençoe. Então, pessoal, vocês acabaram de assistir esse vídeo que fala, né, um pouco da autorrealização. E aí talvez você pode estar se perguntando assim, o que seria essa autorrealização, né? Mas a autorrealização é todo esse processo que a gente acaba vivenciando, só para ficar mais prático para você que está em casa, entender que quando eu tenho uma oportunidade, né? E essa oportunidade, ela chega até mim, mas eu não me vejo dentro dela, né? E aí eu quero justamente fazer um bate-bola aqui com o Wagner. Wagner, você e a autorrealização, já teve algum momento que você teve, né, esse encontro com essa visão de chegar uma proposta para você e você não se vê voltado principalmente, a gente tem a autorrealização tanto na área familiar quanto na área, mas aqui especificamente na área profissional. Já aconteceu isso com você?
Já, acho que com todo mundo, né? Você fica meio na dúvida, será que é o momento, será que é a hora da gente tomar essa decisão? Então, Júlio, eu acho que a autorrealização está muito ligada à questão da própria estima, né? Com a forma que você se vê. Então, quando você se vê num momento de limitação, aquilo começa a trazer dúvidas dentro de você. E eu passei por isso, né? Toda mudança assusta. E quando você começa a passar por mudanças, quando você começa a ter que tomar algumas decisões que podem afetar outras pessoas, afetar a sua família, afetar aquilo que você faz, eu passei por isso, né? Eu fui militar durante 6 anos e 2 meses. Sou concursado da aeronáutica. Opa. Tô aí brigando há 23 anos na justiça para voltar. E assim que eu saí do quartel, eu tive que tomar uma decisão muito importante. E profissionalmente falando, que iria mudar todo o padrão de vida, né? Para você ter uma ideia, 23 anos atrás, o meu soldo era 700 e poucos reais. Há 23 anos atrás, quando o salário mínimo era 70 reais. Então, assim, era um soldo que te dava uma condição financeira legal. Eu tive que tomar essa atitude. Então, assim, a realização, né? O meu concurso da aeronáutica foi a realização de um sonho. E a forma como ele acabou teve que trazer adaptações e mudanças. E essas mudanças e as novas realizações que estão por vir. Você vai conseguir superar? Você vai conseguir vencer? Aí você olha para uma situação pessoal. Você está iniciando o seu casamento, 2 anos de casado. Então, assim, recém-casado, a gente entende que as pessoas no início do casamento ela tem algumas dificuldades, alguns ajustes, e você mudar a sua rotina, porque financeiramente falando, o dinheiro ele não é tudo. Sim. As pessoas não podem focar a vida delas no dinheiro. A família ela é tudo. Mas o dinheiro proporciona muitas coisas. Então, quando você... E é legal isso que você está falando, porque, não te cortando, mas já assim, é só para a gente... A autorrealização, ela não tem nada a ver com dinheiro. Não tem. Não tem. Porque se as pessoas eu quero autorrealizar. Porque a autorrealização ela está muito mais voltada para necessidade. Sim. E são necessidades emocionais que você tem. Mas para você alcançar essas realizações, você tem que estar bem consigo mesmo. Você tem que estar com uma boa base. Você tem que saber aonde você quer chegar, saber quem é você, saber onde você está, o que você quer. Isso tem que estar bem definido dentro de você. Sim. E naquele momento eu estava assim, cara, e agora? Para onde eu vou? Quem eu sou a partir de agora? Como é que isso vai definir? E são desafios. E eu aceitei esse desafio, Júlio, e foquei nele, porque eu acho que a autorrealização não é você, ganhei dinheiro, vou fazer isso, vou viajar, vou comprar isso. Cara, são coisas materiais que você vai perder. Com o tempo você perde, vai deteriorar. Se a sua senha for chamada, os seus bens vão ficar aqui, quem vai desfrutar vai ser outra pessoa. Então, assim, a gente não pode focar a autorrealização com apenas coisas materiais. Eu costumo dizer que as coisas materiais são apenas os bônus, os benefícios. Faz parte, né? Porque, assim, a autorrealização está muito mais ligada a você internamente. Uma questão intrínseca. A como você vai lidar com as frustrações. Porque, assim, eu lembro quando eu passei para o concurso da aeronáutica, os meus colegas estavam na rua, no carnaval, pulando bloco e tal, e eu estava lá dentro estudando. A primeira prova eu fiquei reprovado. A segunda prova eu peguei os pontos lá onde eu fui fraco, estudei, passei e consegui. Então, assim, dentro do curso, com 3 semanas eu pensei em desistir. Mas, assim, eu tinha o objetivo, eu queria aquele objetivo, queria alcançar aquele objetivo. Então, assim, e com o passar dos anos, né, como eu te falei, 46 anos a gente viveu muita coisa, a gente vive muita coisa, muitas experiências positivas e negativas, e você começa a entender um pouco mais o que Salomão fala, né? Que nessa vida tudo é vaidade. E literalmente nessa vida tudo é vaidade. Quando você foca apenas aquilo, o material, e você deixa o seu emocional de lado, você está fadado ao fracasso. Porque o que você vai conquistar vai ser passageiro. Mas quando você começa a entender quem você é, o que você quer, para onde você vai, e essa realização pessoal começa dentro de você, Sim. Você começa a ser realizado, se sentir realizado no pouco, se sentir realizado com o seu trabalho, se sentir realizado com a sua família, se sentir realizado com a vida que você alcançou até agora. Porque às vezes a gente quer culpar todo mundo, mas a gente esquece, na verdade, o que levou a gente
aquela situação. Uhum. A gente não pode querer mudar as coisas tendo as mesmas atitudes. Sim. Então, nesses anos, a gente começa a aprender isso, a autorrealização. E hoje eu posso te dizer, eu sou autorrealizado em muitas coisas que eu quis. Uhum. Hoje eu sou. Porém, muitas ainda estão por vir. Sim. Mas eu sei que essa realização ela vai vir com o trabalho, com o esforço, entendendo quem eu sou, entendendo os meus limites, as minhas limitações, porque as pessoas elas precisam entender isso. Todos nós temos limite. Uhum. Seus limites emocionais, psicológicos, financeiros, físicos, familiares, todos temos limites. Mas os limites não estão ali para nos limitar. Os limites estão ali para nos ensinar a alcançar os objetivos e então nos sentir realizados. Porque a pessoa pode se sentir realizada apenas com um simples abraço. Sim. Hoje eu estava na rede social, na hora do meu almoço, e eu vi uma cena, um pai com um filho dentro do metrô. Ele era catador de latinhas na rua e ele entrou no metrô todo envergonhado, botou o saco de latinha lá, o filho dele abraçou ele, meio desconfortável aquela situação. O pai foi, pegou o garoto, agachou, sentou o garoto no colo, abraçou. E o garoto se sentiu, então, acolhido. A autorrealização, às vezes, ela está nos pequenos detalhes que a gente deixa passar. Porque o ser humano não tropeça nas grandes pedras. Sim. Tropeça nas pequenas. Sim. Naquela que ele acha que não vai surtir efeito, não vai machucar, não vai ferir, um tropeçãozinho. Mas esse tropeçãozinho pode estragar tudo na sua vida. É importante você falar isso porque tem pessoas que com certeza estão assistindo e ela pode estar ainda não conseguindo se encaixar, mas eu acredito que ela vai conseguir se encaixar. É muito fácil a gente perceber as pessoas tendo dificuldade de ter essa tomada de decisão que é a autorrealização, quando a gente percebe que ela tem um desafio que chegou para ela, e aí nesse desafio, né, seja esse desafio às vezes de repente, começar... Eu trabalho em casa, ela é dona de casa, fazendo alguma coisa, e de repente ela pode começar a fazer alguma coisa, um ativo que seja ele voltado para a internet. E aí tem as ferramentas, mas ela não se vê, às vezes, fazendo aquilo. Talvez essa pessoa ela tenha uma oportunidade no trabalho. Aí a gente vai ver que, na verdade, a outra base, que é justamente a base da autoestima, que quando ela tem problema na autoestima, ela vai ver que ela não consegue chegar nessa questão da autorrealização. E aí essa oportunidade, até ela é um bom profissional, tem uma capacidade tremenda, mas ela está travada. Ele está travado, ela está travada e ela não consegue se lançar. E aí a oportunidade passa, né? Não, a gente pode dizer isso, no trabalho chega ali, uma pessoa talvez tenha a oportunidade de ser um líder. Ela tem um potencial para assumir uma liderança, mas não assume por medo. Ela não consegue se ver dentro, e é uma questão interna dela, porque capacidade externa profissional, ela é disciplinada, ela tem até todas as características, mas a gente percebe que ela não se vendo, ela olha assim, mas isso não seria uma questão da pessoa olhar e a pessoa ela ter uma ambição? Sim. Sim, mas a gente percebe... Saudável, entende? A gente percebe, Júlio, que muitas das coisas está ligada à nossa infância. Muitas dificuldades que a gente tem na fase adulta está ligada na forma que isso foi criado dentro da gente na nossa infância. A forma que a gente viu, porque assim, a personalidade da criança, o caráter da criança vai sendo formado até os seus 7 anos. Freud explica muito bem isso. E a criança vai absorvendo muitas coisas. E quando você tem dentro de casa uns pais que só falam, você não presta para nada, você não vai conseguir, isso não dá resultado. Quando você começa a ouvir muitas palavras negativas, não só dos pais, mas de amigos, de parentes na escola, o professor que está ali para ensinar, que só está reproduzindo alguns conhecimentos, e isso vai criando bloqueio na pessoa. Às vezes a pessoa tem um potencial muito grande, a pessoa é uma grande líder. Uma pessoa até uma que sociedade, tem um potencial, né? Sim, porque na verdade a gente percebe que a sociedade brasileira em si, na sua grande maioria, ela é uma sociedade que ela é doutrinada desde a escola a pensar de um jeito só. E isso limita você na sua fase adulta, porque você aprende
a lidar, você aprende a trabalhar com o caos de uma maneira que o caos passa a ser uma coisa normal para você. E quando você é desafiado a sair do meio do caos, a olhar para fora, a tomar você não sabe o que fazer. Exatamente. Você sabe se virar no meio daquela bagunça toda. Então, assim, o seu emocional pode estar abalado, você pode estar com os pensamentos negativos, você sabe como se desviar de cada um deles. Mas tira você desse meio. E a gente percebe que a infância tem um papel muito importante. Eu incentivo muito os meus filhos a alcançar os objetivos deles. Quando eles vêm compartilhar algo comigo, eu falo, caraca, que maneiro isso aí, vai lá. Pode não dar certo, mas se não der certo, você vê onde você errou e você vai e faz de novo. Sim. Porque quando você fala para uma criança assim, pô, não vai dar certo, você não consegue, cara, e tá recebendo aquela informação que vai pro inconsciente dele, vai ficar lá dentro, e quando vier uma situação como você falou, cara, hoje você ganha R$1.500, vão te chamar para você ser líder de uma equipe e vai ganhar R$4.000, mas eu não consigo. Vai ficar travado. Não dá, não é para mim, eu tô aqui para ganhar R$1.500, Cara, pelo amor de Deus. A mente do ser humano ela é maior do que isso. Eu li algo, Júlio, numa revista científica que me chamou muito a minha atenção. A mente de um gênio, um ser humano que é considerado gênio, ela funciona com 4%, 5% de capacidade cerebral. Eu falo, gente, se um gênio trabalha 4%, 5%, eu não estou trabalhando. Não quero nem saber da minha porcentagem. Mas assim, para você ver, a mente do ser humano, ela precisa ser trabalhada melhor. E essa questão da autorrealização, se a pessoa não focar na qualidade dela, eu consigo. É difícil, mas eu posso. Mudar a metanoia, a mudança de pensamento, mudança de atitude, ela tem que mudar o comportamento dela. As coisas estão acontecendo de uma forma negativa, mas esse negativo vem até aqui, daqui para lá eu que vou prosseguir. Então, assim, se você que está nos ouvindo, apareceu uma oportunidade, pega essa oportunidade, agarre. Mas se não der certo, beleza. Se não der certo, você aprendeu onde é que você errou, você corrige aquele erro e segue em frente. Porque o vencedor não é aquele que vê assim. Cara, o Usain Bolt fala, né? Ele fala, cara, eu ralei 4 anos, todos os dias, para conseguir alcançar 9 segundos. 4 anos, ele não desistiu. Quando fazia 15, cara, quando eu era aluno na escola no ensino médio, eu fazia 100 metros em 13 segundos e me achava o cara mais rápido. Né? Cara, 13 segundos, mas cara, o cara faz 9, o cara faz 8. Tem gente que faz. Então, assim, é treino. Treine a sua mente para você alcançar e se sentir realizado. Não aceite palavras negativas, não aceite palavras que você não vai conseguir. Você consegue sim. Você pode sim. Tudo é possível sim. Sim. Isso aí. Muda a tua mente, cara. Aqui, nós tivemos aqui um pequeno comentário aqui da Alessandra, que ela fala, diante dessa tua fala, que o ser humano ele pensa que o caos vai acompanhar ele. Por isso que ele fica travado, fica com medo de dar um próximo passo. É bem interessante essa pergunta dela, porque quando a pessoa, ela assim, autorrealização, a pessoa não vai sentir nada, é o contrário. Você vai sentir medo dentro de você. Você tem que aprender a lidar com as suas frustrações. Você tem que aprender a lidar com os seus medos. E mesmo em meio aos medos e às frustrações, você se posiciona. E aí, esse posicionamento é justamente o que vai fazer você avançar. Porque você vai se manter em um lugar que até mesmo para você antes era desconhecido. Quando você se mantém nele e suporta isso durante um tempo, você vai percebendo que aquilo vai se desfazendo e você vai se familiarizando com isso. Então, os desafios, eles causam medo. Então, a pessoa pensa assim, que a pessoa que é autorrealizada, ela não tem medo? Não tem medo. Porque, na verdade, você se sentir autorrealizado não quer dizer que você tenha ausência do medo. Não. Mas você aprendeu a lidar com isso. É isso. Respondendo a pergunta da Alessandra, eu não sei se ela é motorista, eu acho que todos nós aqui somos. Tenta imaginar você dirigir para sempre, durante 1 hora, olhando para o retrovisor. Você vai colidir. A maioria das pessoas caminham a vida delas olhando para o passado delas. O seu passado não pode te limitar, o seu passado não pode ser limitante para você. Pode definir teu passado futuro, é passado, deixa lá, deu errado lá, aprenda com os seus erros. Faça. A gente vê o Thomas Edison. Né, o que criou a lâmpada. Sim. Então... Eu não falhei 9.999 vezes, eu só descobri 9.999 vezes a maneira errada de fazer a coisa certa. Exatamente. Então tudo depende do prisma, da forma como você vai olhar. Gente, errar é humano, eu erro, você erra, todos nós erramos. Agora, ficar carregando isso, mas isso que a Alessandra falou está dentro daquilo que a gente estava conversando sobre a infância. É porque eu, durante muito tempo, ouviu frases negativas. Então, Alessandra, bloqueia isso, não sei se é com você ou com alguém próximo, mas bloqueia.
Bloqueia isso. Pensamento positivo. Wagner, você é a favor do pensamento positivo? Eu sou a favor daquilo que traz melhorias à mente e ao psicológico e à saúde emocional da pessoa. Eu acredito que esse ser humano ele fica melhor, né? Cara, Melhor para ele funcionar para ele. eu vi uma cena recentemente de um garoto numa cadeira de rodas jogando basquete. Sim, sim. E eu falei assim, cara, a mente dele não limita ele. Sim. E eu olhei pra mim e falei, cara, poxa, às vezes alguns problemas me limitam, eu fico desanimado. Porque, você fica... Cara, quem fica desanimado? A gente toma tanta porrada na vida que a gente, Então, às vezes pensa em desistir. aproveitando essa tua fala aí, olhando para você, a gente tem uma imagem ali que a produção conseguiu pegar lá, que é uma imagem que para você olhar bem para você e falar... Quem me conhece sai da sala agora, chega as crianças da sala, por favor. Tem uma imagem aí, só para você falar um pouquinho, né, desse... Esse cavanhaque, gente. Fala um pouquinho dessa fase aí, mano. Essa fase, cara, é uma fase que eu alcancei algumas coisas legais e passei por muitos obstáculos, sabe? Ali eu estava administrando uma empresa e eu fui... como é que eu posso dizer? Eu fui muito ousado, eu fui desafiado a acreditar no projeto. Quando eu assumi esse trabalho, eu tinha que abrir mão de algumas coisas. E tive que me ajustar em algumas coisas, e falando financeiramente. Eu topei o desafio, foi um momento que eu aprendi muito, inclusive hoje, né? Eu tenho empresa de gestão administrativa e aprendi muito fazendo essa função. E em 2 anos, eu estava ganhando 5 vezes mais do que eu comecei a ganhar. Isso em 2 anos. 5 vezes não, 10 vezes, desculpa, 10 vezes mais do que eu estava ganhando. E foi uma fase que me desafiou muito. Mas foi uma fase que eu cresci pra caramba. Sabe, ali eu tô 46 anos, ali eu estava com 34 anos, 12 anos atrás. Então, assim, há 12 anos atrás eu fui desafiado a me desafiar. Show! E eu aceitei o desafio. E quando você aceita o desafio, quando você consegue alcançar esse Repete equilíbrio... essa sua fala de novo aí. Eu fui o quê? Eu fui desafiado e eu aceitei o desafio. Fala isso para aquela câmera ali. Eu fui desafiado a aceitar o desafio. Melhor, desculpa. Eu fui desafiado e eu aceitei o desafio. Sabe, a vida, às vezes, ela não vai ser fácil com você. Ela, às vezes, por decisões suas, por erros seus, por caminhos que você decidiu trilhar, ela vai te dar uma sacudida, mas se você permanecer firme, você vai alcançar. E, cara, foi desafiador, mas muito legal eu aceitei isso, o desafio. Minha cabeça está desafiada a se desafiar. Eu fui desafiado, a me desafiar. E eu olhei para mim e falei, cara, é agora. Ou você fica aqui, ou você vai. Sabe? E a gente diariamente toma essas decisões. Ou eu fico ou vou. Se eu fico, eu morro. Se eu for, eu posso morrer. Opa, já mudou. Se eu fico, eu morro. Se eu for, eu posso morrer. Então, existe a possibilidade de não morrer. Isso aí. Então, esse desafio fez com que eu crescesse muito. E essa fase ali daquela foto aí, meu Deus, de onde tiraram isso? Meu pai, essa dá para ouvir. E a foto depois aí, ó. Pelo amor de Deus. É importante a gente ver. Pessoal, você que tá assistindo aí com a gente, pode comentar, tá? Fazer bastante comentário. Você que... Eu quero desafiar você a se desafiar Isso aí. a comentar, a participar desse programa, porque é importante e contribui bastante. E aí você vai conhecer a transformação daquilo que aconteceu na sua vida, né? Mas tem a parte boa. Tem a parte tem as partes boas. Tem essa parte dessa transformação, mas a gente vai assistir isso, fica com a gente aí depois desse comercial e a gente volta já aí. Fica com a gente nesse podcast aí. Valeu, produção. Pra que pagar caro? A Atom protege o que você ama e o que você tem de forma simples e descomplicada. Para o seu veículo, oferecemos proteção contra roubo, furto, colisão e danos naturais.
E mais assistência 24 horas, com até 500 quilômetros de reboque, chaveiro, auxílio pane seca e pneu furado. E ainda leva o adicional de troca de para-brisa grátis. E para a sua casa, temos chaveiro, encanador e muito mais. Preparamos um clube premium que dá prêmios para você que paga em dia. Na Atom, é você que manda. Escolha o plano que mais se parece com você e economize. Acesse o site www.atom.org.br ou entre em contato pelo WhatsApp e redes sociais. Olá pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo é da Atom Proteção, a proteção inteligente. Vocês que estão em busca de proteger o seu veículo, como vocês sabem, nosso Rio de Janeiro está muito difícil, é um roubo a cada 2 segundos, né? Nós trouxemos aí um patrocinador, a Atom Proteção. Então, para vocês que estão assistindo essa live agora, tá? Nós temos uma promoção, um desconto especial, adesão 0, tá? Mas somente para os 20 primeiros. Então você, tá? Nosso ouvinte, não perca essa oportunidade nesse momento de proteger o seu bem, o seu patrimônio maior, né? Que você lutou para conquistar e tem aí sentido uma insegurança, tá? No nosso Rio de Janeiro. Nos procure, da Atom Proteção. Tá bom? Só nos chamar no direct do Instagram ou através do nosso WhatsApp, tá? Que o número está no vídeo. É isso aí, gente. Vem com a gente. Isso aí, pessoal. Vem, aproveita a oportunidade, porque a direção tá dando a oportunidade para vocês aqui. Não vou dizer nem quem é a direção, mas se você aproveitava a oportunidade, hein? O patrão ficou maluco. O patrão ficou maluco, hein? O patrão ficou maluco. Então, pessoal, voltando aqui para essa fala, né, do Wagner, ele falou um pouquinho, né, tá trazendo essa experiência para a gente sobre a gente já deu para perceber que a autorrealização, ela não é algo que você busca, mas é algo que cresce dentro de você, né, que desenvolve dentro de você. E essa sua fala da pessoa ser desafiada, se desafiar, né? Permitir você mesmo se desafiar e você se ver dentro disso é muito legal. E aí tem agora uma outra fase, né? Tem a fase agora, essa da fase que o Wagner ele se encontra, né? Com esse processo da autorrealização. Fala um pouquinho pra gente aí dessa Canaã que o Wagner chega aí. Cara, é muito bom, assim... Dando um resumo aqui, bem resumido mesmo por causa do tempo, hoje eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente. Sou corretor de seguros, professor de história, psicoterapeuta, administrador, especialista em segurança pela aeronáutica, técnico em contabilidade. Então, assim, tudo isso eu consegui olhando para mim, aonde eu queria chegar. Então, primeiro você tem que entender quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um cara que não vai aceitar limites. Eu sou um cara que vai ser desafiado a ultrapassar todos os limites e vai conseguir. Sabe, eu fui a única pessoa da minha família a servir o quartel. Tô falando entre as pessoas os meus primos e tal. Depois vieram os sobrinhos. Mas ali é um desafio, tinha que romper essa barreira. Então, eu foquei. E quando você foca, você se autorrealiza. E as outras graduações vieram apenas por esporte, por hobby mesmo, por se aprimorar, né? O mestrado em psicologia criminal estava fazendo na Espanha, fazendo na Uniatlântico. Tive que trancar, infelizmente, por uma questão de saúde na família, dar um pouco mais de atenção e alguns problemas pessoais também. Mas aprendi muitas coisas. Então, assim, você precisa manter o foco. E hoje eu posso dizer que eu estou entrando na Terra Prometida. Tem ainda uns percalçozinhos de alguns desertos que a gente acaba... algumas areiazinhas que vêm junto com a gente. Mas, cara, quando a gente fala em Terra Prometida, a gente não está falando só de desfrutar de coisas boas, mas de você parar, olhar para trás e ver que valeu a pena você não desistir. Porque... Eu queria até, assim, tem uma pergunta, Wagner, que eu acredito que as pessoas, elas estão querendo entender isso. Como é que funciona esse virar dessa chave? Como é que funciona essa mudança
de pensamento? Porque a pessoa ela é condicionada a ter um pensamento Negativo. e ela fica ali procrastinando, ela não se vê e ela fica ali. E aí, de repente, alguma coisa acontece dentro dela que ela... Como é que é esse processo desse virar de chave? Como é que é essa mudança? Como é que essa mudança aconteceu com você? Como é que foi isso? Eu acho que foi os desafios. A pessoa tem que se desafiar, sabe, Júlio? Quando você está diante de uma situação, você tem duas opções. Ou você fica ali para morrer, ou você se levanta e tenta sobreviver. Você não pode dar a morte como certa ou dar aquele obstáculo como o último obstáculo da sua vida. Se você focar nisso, se você for olhar com aquilo que sempre falaram para você, você não vai conseguir, você não vai alcançar. Se você pegar essas pedras e só colocar nos seus ombros e ficar parado, isso vai destruir você, vai sufocar os seus pulmões, você não conseguir mais respirar. E quando eu despertei para isso, eu falei, cara, eu não posso ficar olhando essas dificuldades, não. Eu sempre estudei em escola pública. Meu primário, meu ensino médio foi na escola pública. Consegui fazer a faculdade, paguei minha faculdade, uma faculdade particular. Mas eu tinha um objetivo. E isso aconteceu com a mudança de mente. Você precisa mudar a sua mente. Tem que ter a metanoia, tem que ter essa transformação. Você não pode aceitar o fracasso como algo certo. Você não pode aceitar as dificuldades como algo que já está determinado para você. Não, mas eu nasci para isso. Não, você não nasceu para isso. Você nasceu para vencer. Você nasceu para superar os seus obstáculos, superar os seus... Ah, mas você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Cara, mas você também não conhece a minha história. Eu estou contando parte da minha história. Você não sabe quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu pensei em jogar a toalha, quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu pensei em chutar o balde. Mas é aí que está. O grande desafio é você não desistir. Lá perto da casa da minha mãe tem a Serra do Vulcão, e eu já subi a Serra do Vulcão 7 vezes. E são 4 horas e meia de subida. E lá em cima você quase perde o ar de tão alto que ela é. E a última vez que eu subi lá, eu pensei em desistir. E eu estava subindo já quase que de 4, com a mão no joelho, querendo já desistir sem respiração, ofegante. Mas eu falei, eu não posso desistir. Mas você já tentou subir e não conseguiu? Alguma outra vez? Não? Não. Quando você foi, você conseguiu? Eu fui até o final porque eu sabia que lá de cima a vista era bonita. Acho que é isso que a pessoa tem que entender. Eu vou passar a dor, eu vou sofrer, vai ser difícil, mas o final vai ser surpreendente. O final eu vou desfrutar, eu vou beber dessa água, eu vou me refrescar nessa sombra. Sabe, Júlio? A gente enfrenta isso diariamente, cara. A gente é desafiado cada dia é um desafio. Você acordou de manhã, saiu da cama, botou o pé na rua, é um desafio. Você precisa entender isso. E se você parar, você não vai alcançar. Acho que a gente poderia pensar, porque eu tento colocar para as pessoas, né, que eu acredito que a palavra é disciplina e constância. Sim. Se a pessoa, ela pode ser, de repente, eu tenho uma forma de beber água, mas eu vou me disciplinar e eu vou ter uma constância de fazer algo sempre, porque é o meu jeito, é a minha forma, é o que eu acredito. Porque a autorrealização ela não vem com os resultados, ela vem com a disciplina e com a constância. Porque aí você vai se fortalecendo e encaixando as pedrinhas no seu devido lugar. É igual quebra-cabeça. Você pega o quebra-cabeça no tamanho dessa mesa aqui, se você desistir na metade, você não vai concluir. Mas se você tiver disciplina e constância e paciência, você vai alcançar. Eu acho que a maioria das pessoas se frustram. Eu acho que hoje grande parte das pessoas no mundo são frustradas porque elas querem uma realização muito rápido. É porque eu acredito que seja esse topo. A pessoa quer chegar no topo muito rápido. E é um processo. E não querem passar pelo processo. E é justamente esse processo vai começar de coisas pequenas. A gente vai ver que a parte, por exemplo, da base da pessoa são coisas pequenas que ela faz no dia a dia. Ela tem que ter uma qualidade de sono. E às vezes a pessoa pensa que quando chegar no topo ela vai estar bem. Cara, depois que chega no topo vem as consequências da escalada. Sim. Vem as dores musculares, vem o cansaço, vem os machucados que você sofreu na sua subida. Então, assim, é tudo um processo. Então, tem que ser constante mesmo, não pode desistir. Cara, todos conseguem realizar os seus objetivos, desde que não desistam deles. Assim, eu estou tentando né, pensar junto com você, né, no que você está trazendo para a gente e entender que quando a gente percebe as coisas básicas, porque a pessoa pensa assim, eu sou autorrealizado, a gente está falando da questão profissional. Sim. Mas se a pessoa não for autorrealizada em ter uma qualidade de sono, percebe isso? Sono. Se a pessoa não dorme bem, ela não pensa.
E se ela pensa, ela não vai ter, ela não vai conseguir ter um equilíbrio para realizar alguma coisa, ela não vai ter energia. Outra coisa, se ela não se alimenta bem, ela não vai chegar nessa autorrealização. Você falou uma coisa muito legal, Júlio. Se ela não se alimenta bem. Mas as pessoas às vezes esquecem que alimento não é só o que ela come. Alimento é o que ela vê, é o que ela assiste, é o que ela ouve. Então, do que a pessoa está se alimentando? Sim. Então, ela tem que se alimentar de comidas boas, saudáveis. Comidas que vão fazer com que ela esteja bem na saúde física, emocional, espiritual, sentimental. Então, você começa a comer muitas coisas ruins, seja na visão, na audição pela própria boca, o que você está acabando com o seu corpo. Sim. Acabando com a sua mente, acabando com o seu emocional. Sim. E o equilíbrio. Mas isso vem com o que você falou. Com a consistência, não desanimar, não desistir, ter o foco. Você vai alcançar, sim, a autorrealização pessoal. Mas isso nem sempre significa que você vai ficar tranquilo. Porque às vezes a autorrealização também te traz uma responsabilidade maior. E te leva também a viver coisas novas, mas muitas responsabilidades, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Acho que a gente pode também colocar para pensar aqui que a autorrealização ela precisa ter um fator segurança. Se a pessoa ela não tem uma segurança consigo mesmo, quer ver? Hoje a gente percebe que com o mundo digital, o mundo hoje ele é digital, ponto. Sim. Mas a fama não é autorrealização. E as pessoas pensam, ela pensa que a fama, né? Tem muita gente que tem fama, mas ela não é autorrealizada. Sim. Entende? Tem aquele filme que o cara ganha na loteria lá, que perde o dinheiro todo, esqueci o nome do filme. Nem fala para não fazer propaganda, mas todo mundo sabe qual é. Né? Do Leandro Hassum, que o tio da esposa dele fala: meu filho, eu daria toda a minha riqueza para ter o que você tem. Sim, sim. Porque a autorrealização não é ter dinheiro. A autorrealização é ter uma vida. Sim. Ele fala sobre a questão da juventude, né? Que eu sou jovem, mas minha esposa, né? É isso aí. Então, tem uma pergunta? Temos uma pergunta aqui novamente da Alessandra. Ela pergunta: gostaria que vocês falassem sobre autorrealização voltada para a fé. Pergunta para o Wagner: como você enxerga Deus hoje? Não tem como eu enxergo Deus hoje. Deus é a base de tudo, né? Deus, ele é o tudo na minha vida, é o tudo na vida da minha família, mas a autorrealização pela fé está naquilo que a Bíblia diz. A fé é aquilo que os olhos não veem, aquilo que você não entende, mas você acredita que está lá. Legal. A autorrealização vem confiar em Deus. E a minha vida hoje ela é totalmente entregue na mão de Deus. As coisas vêm para abalar, para desanimar, mas, cara, está na mão de Deus. Seja o que Ele quiser, vai acontecer do jeito dele. Eu acho que isso faz com que a gente tenha menos ansiedade em conquistar algumas coisas. Tá, mas vamos lá, autorrealização e fé. Cara, dá um exemplo de Abraão. O cara foi tirado do meio da parentela, foi levado para o meio do nada. Lá no meio do nada, o sobrinho dele Ló faz aí, vamos para onde? Você fica com a parte melhor, eu vou ficar com a parte que Deus deu. A parte que Deus deu não tinha nada, mas a fé dele fez com que as coisas fluíssem. Então, assim, a autorrealização nem sempre está ligado, a autorrealização e fé nem sempre está ligado a questões materiais. Tem coisas que você não vai desfrutar, mas seus filhos desfrutarão. A autorrealização e fé está com aquilo que você acredita. Eu acredito que Wagner, assim, isso que você está falando, Abraão, ele não se viu, a autorrealização, ela não foi, ela pegando esse cunho da fé, quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te fazer uma grande nação, ele não se viu, na verdade, os olhos deles não enxergavam logo o presente, né? Sim. Ou aquela questão. Mas isso aconteceu, ele olhando uma questão futura, mas que ele já estava dentro dela, mesmo sem acontecer. E continua até hoje. Não, mesmo. E assim, e aí a consequência disso é o que as pessoas precisam entender. Eu tenho uma promoção. Eu não vou chegar nessa promoção quando o pedido da promoção chegar até mim. Eu já me vejo nessa promoção antes de chegar. Isso aí.
Por exemplo, voltado para uma questão familiar, né? Ah, eu quero uma família estruturada, eu quero alguma coisa voltada para os meus filhos, eu quero uma saúde financeira para mim. Então, quando chega a informação é que eu vou me ver autorrealizado? Não, você já vai se ver antes de chegar. E quando chegar é a concretização. Então, autorrealização e fé, né? O fim e fundamento das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que se esperam. É fé. É ter fé. Entendeu? A autorrealização é ter fé. Tá ali, cara, vai acontecer. Quando? Quando eu não sei. E isso tem a ver justamente com essas construções internas que nós temos dentro da gente, e a gente tem esse humano bem resolvido, né? Quando a gente tem essa humanidade bem resolvida dentro da gente, a gente consegue entender que a gente tem a nossa paternidade bem construída. Sim. A gente vai falar um pouquinho disso, a gente vai para um comercial, a gente vai voltar, e aí segura que tem uma última pergunta para você aqui, Wagner, tá? Mas a gente vai falar isso depois do nosso comercial aí que vai entrar agora. Olha só, pessoal, tem uma dica importantíssima para você. É isso mesmo. Esse material agora está na forma digital, que vai te ajudar muito. Quer saber um pouquinho mais? Clique aqui na descrição desse vídeo e que você terá maiores informações. Sua família? Mais algumas. Então, pessoal, voltamos com... Na verdade, subindo lá o programa, né, para chegar nesse ponto crucial que é viver nesse destrave, Wagner. Como é que é viver hoje esse momento de estar dentro da autorrealização? Como é que é isso? Cara, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que é responsabilidade com você mesmo. Porque você não pode achar que acabou. Tem uma foto aí. Vocês fizeram o que com isso? Fala aí. Hackearam as minhas contas. A produção, rapaz, o pessoal trabalha na BIM aqui. Rápido, tudo hack. A foto não era... Pessoal, antes, quando vem o convidado, já fala, olha, eu falei. Foto melhorzinha. Parece até bandido. Ator de cinema, gente. Olha lá, e tem um dedo apontando lá. O dedo de Deus lá em Teresópolis. Olha, profético isso aí. É o dedo de Deus em Teresópolis. A oportunidade que eu tive esse ano de ir lá e tirar uma foto foi algo muito bom. Essa fase aí, Wagner, fala pro pessoal aí. Essa é a fase que eu estou falando, a fase que a responsabilidade com você ela aumenta, porque não dá para você achar que você alcançou algumas coisas e tá tudo bem. Eu li uma frase do sheik lá de Dubai. Ele fala que o pai dele foi pobre, né, e andou de camelo. Os filhos dele hoje andam de Land Rover, mas os netos dele vão voltar a andar de camelo, porque ele fala que situações difíceis criam homens fortes e situações fáceis criam homens fracos. E eu achei isso muito interessante. Eu acho que você não pode baixar sua guarda. As realizações são diárias. Eu acho que diariamente você tem que ter uma meta, um objetivo a ser realizado e a ser alcançado. E você precisa definir bem essas metas para a autorrealização. Você não vai definir uma meta que não seja alcançável, porque você vai se frustrar no meio do caminho. Mas tem que ser algo que você vai conseguir alcançar e seja tangível. E conseguir, você traça outra. É tijolinho por tijolinho, cara. Eu acho que hoje eu vivo uma vida que me traz segurança, mas ainda não é a que eu quero. Ainda estou no metade da construção da minha casa. Então tem muito tijolinho para ainda colocar e alcançar aquilo que eu espero. Não só por mim, mas por meus filhos também. Tudo que eu faço hoje, eu faço focado neles. Porque eu entendo que quem vai desfrutar do meu legado são eles. Então, tudo que eu faço, as coisas que eu tento realizar, que estão internamente dentro de mim já realizadas e outros que eu ainda sei que eu vou conseguir, eu faço por eles. Porque são os amores da minha vida e é complicado falar sobre isso. Mas, cara, chegou na autorrealização, não pense que acabou. Continue, foque. Olhe para trás, veja a trilha que você fez, o caminho que você alcançou, mude algumas rotas se você encontrou algumas dificuldades pelo caminho, mas aquilo que deu certo, foque, vá em frente para alcançar os seus novos objetivos. Legal. Acho que tem uma galera ouvindo a gente que também vai ouvir depois, e essa galera, eu digo assim, sobre a questão, né, aquela pessoa que trabalha no trem, aquela pessoa que talvez é dona de casa, esse ser humano que está talvez na correria, né, do dia a dia,
e que faz essa máquina toda, né, mover, andar, e parece que a gente às vezes está falando de algo, né, que é algo que não está condizente Com a realidade com a dela. realidade dela. O que a gente poderia deixar para essas pessoas justamente que vão assistir, que eu falo, pô, eu quero alcançar isso aí, eu quero viver isso aí. Como é que ela pode alcançar isso, Wagner? Se me permite, eu não quero focar em questão de religião, mas eu só quero dar o exemplo da pessoa, né? Abraão foi a pessoa que estava no deserto. E mesmo estando no deserto, ele não deixou de acreditar. Eu sei que a realidade no Brasil hoje é muito complicada em relação a muitas coisas, muitas famílias realmente que passam necessidade, pais e mães que também são pais, que saem de madrugada na labuta para poder sustentar os seus filhos. E é não perder o foco, cara. É não perder o foco. Se você tem um objetivo, vá atrás do objetivo, sabe? Não se acomode com as situações que você tem hoje, não deixe que isso seja limitante para você. Eu trabalho desde meus 13 anos. Eu pegava o trem 4h15 da manhã com meu avô todos os dias, com 13 anos de idade, para poder pintar prédios e casas no Meier, né? E a gente saía de lá às 4 horas da tarde, às vezes 3 horas, chegava em casa, tomava um banho, jantava e ia para a escola. Mas isso nunca foi limitante. Até hoje, de vez em quando, ainda pego o trem. Sim. Sabe, eu não posso esquecer as minhas origens, não posso esquecer de onde eu vim. Assim, quem tá me ouvindo fala, caraca, vai. Não, calma aí, eu não tenho essa vida toda. O meu foco é ter. Mas eu cheguei onde cheguei hoje não foi olhando para as dificuldades. Foi aprendendo com as dificuldades. Então, você que está nos ouvindo agora, ou vai nos ouvir depois, que você acorda cedo para trabalhar, está aí dando duro, as contas atrasadas, eu também tenho contas atrasadas, mas não deixe que isso mude o teu foco. Foca no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Vamos falar sobre a autorrealização. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero. Tenha isso definido na sua mente, foca isso. Se você fizer isso... Cara, recentemente a gente viu aí um gari lá do Nordeste que se formou médico. É questão de foco. Um senhor de 70 anos terminando a faculdade de Direito. É foco. Não é... A limitação está na mente da pessoa, não está na situação financeira dela. Não está na situação social. A limitação está na mente. Então, se você limitar a sua mente, você não vai alcançar o seu objetivo. Então, primeira coisa, arranque essa barreira da sua mente, arranque essa barreira que você colocou na sua cabeça, tira ela de você. Sabe por quê, Júlio? Fazendo isso, você vai ver que não existe barreiras para alcançar. Não é a falta de recursos, não é por ter nascido numa família mais pobre, não é isso. Não. É mudar a mente. Sim. Se você mudar a mente, você consegue tudo. E eu acho que a gente pode... A gente já está chegando no finalzinho, mas colocar para as pessoas que a autorrealização é muito particular, individual. Sim. O que é uma realização para você, talvez não é para mim. O que é para o outro, talvez não é para mim. O que você precisa entender, que as pessoas precisam entender, é que ela precisa viver essa autorrealização. Eu costumo dizer, né, dentro da clínica, né, para os meus pacientes, que eles precisam ter elementos recompensatórios. O que são esses elementos recompensatórios? Eu falo assim, você trabalha, a pessoa diz trabalha, qual é o sabor do seu salário? Ela, sabor? Aí eu digo para ela, o que você gosta de comer? Aí ela assim, eu gosto de comer açaí. Vai lá como você. Separa, talvez a gente precisa estipular metas menores, em que a gente tenha esse resultado, essa satisfação com a gente mesmo. E às vezes a gente quer se sentir realizado no outro. E a gente precisa ser mais realizado com a gente mesmo. E como você falou nisso dessa conversa, desse bate-papo, hoje o mundo é digital. E tem muita vida no mundo digital que não é a realidade, que não expressa a realidade. Não é. Foto de casal feliz no Instagram não significa felicidade. Eu costumo dizer assim, desculpa, mas o sorvete do Instagram não derrete. Porque as pessoas, cara, elas vivem uma dualidade muito grande. Ela é uma pessoa na vida real e outra pessoa no Instagram. O Instagram tudo vai muito maravilha. Né? Aí tu fala assim, cara, minha vida tá um fracasso, olha a vida do... Cara, não, a tua vida pode estar melhor do que a vida daquela pessoa. É porque na rede social ela vai se maquiar, ela vai maquiar tudo. Maquia ela, os seguidores são comprados. Maquia até os seguidores. Os seguidores são comprados. Cara, é complicado. Não foque a vida do outro, foque a sua vida.
Deixe que o outro se resolva com a vida dele lá. Se der certo, deu. Se não der, deu. O problema é dele. Isso aí. Mas foca a sua vida, vai dar certo. Aproveitando, pessoal, antes a gente já está indo para a conclusão, né, do nosso programa. É isso, diretor? Quero fazer aqui um jabazinho. Você que não conhece esse livro, que passou aí, né, agora no comercialzinho, esse livro é Humanamente.vida, tá bom? Você pode adquirir ele de forma digital na nossa plataforma lá no Hotmart. É só você pesquisar lá. É Humanamente, não é isso, Alexandre? Humanamente.vida. Pesquisa lá na plataforma na Hotmart. Você vai adquirir e aqui tem chaves para você viver a autorrealização. Quer aprender, quer ler? Porque é muito pouco tempo, né, Wagner? É 1 hora. É pouco tempo. Se deixar, eu vou falar. Para a gente falar de um assunto que é tão interessante, mas a gente, como eu disse, é apenas um lanche, é um cafezinho, né? Você toma um café, você vai adquirir esse livro aqui de forma digital, tá bom? Isso aí. E eu trouxe também, você que quer conhecer mais nosso trabalho que acontece lá no Instagram, tem aqui, ó. Eu tenho um carinho muito grande por tudo aquilo que isso para mim é autorrealização, Wagner. Isso aqui. Talvez a pessoa, mas o que é? É uma caneca, mas esse é uma caneca que ela tem aqui a marca, né, do Humanamente, né, tem aqui, né, e eu ganhei essa caneca, tá? Que legal. Ganhei essa caneca de um resultado na vida de pacientes que passaram. Cara, isso é gratificante. E aí ganhei o coraçãozinho. Essa caneca que eu tô aqui bebendo água também. Isso para mim é uma questão de Freud, né? Freud e Lacan também foi uma caneca que eu ganhei também de resultado que aconteceram na vida de pessoas. E aí, se você quiser adquirir uma caneca dessa, tá? Totalmente já com a marca do Humanamente.vida, você também pode adquirir. É só chamar a gente aqui na conta no Instagram, no Humanamente.vida. A gente também tem uma live que acontece toda sexta-feira. Eu vou te convidar para a gente participar. Vamos lá. Tá bom? Vamos falar mais aí dessas questões. Tá bom? Você que quiser também me seguir no Instagram, vai lá rapidinho. É isso aí, vamos lá. Wagner com V, Wagner JC Lima. Segue lá, tá bom? A gente troca uma ideia lá. Wagner, foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom a gente estar falando. Tem mais alguma pergunta aí, Alexandre? Não, né? Muito bom a gente te conhecer um pouco mais. O Alexandre sempre falou de você. Eu falei hoje que o podcast era o podcast do bonde dos careca. Ainda tem um pouquinho de cabelo aqui ainda, né? Pra tá melhor. Tem uma poeirinha aí. Tem uma poeirinha aqui. Mas foi bom ter você aqui. E assim, queria que você falasse aí, fizesse suas considerações, mandasse, falasse o que você quiser aí, colocasse para as pessoas. Eu acho que, para fechar com chave de ouro, eu só queria falar uma palavra, né? Que eu falo que surtiu efeito aqui no meio da nossa conversa. Deixe a vida desafiar você. Se desafie a ser desafiado. É isso. E alcance seu objetivo. Independente do que seja. Pode ser Fala loucura. Isso para eles ali, ó. Pode ser loucura para as outras pessoas. Mas desde que pense que é loucura. Só você sabe do seu objetivo, foque ele. Você vai alcançar. Tá bom? E prazer estar aqui, Júlio, com vocês, assim, muito bom mesmo. Me fez lembrar o período que eu fazia rádio. Gédes, lá de Nova Iguaçu, da rádio lá, um período muito bom. E segue a gente lá na página, tá? De novo, Wagner JC Lima, segue lá, vamos trocar uma ideia. Beleza. Alexandre? É isso aí, pessoal, eu quero mandar um abraço aqui para todos que estão nos assistindo, principalmente a minha mãezona, né? A nossa mãezona, Georgina Rosa, que tá aqui. Beijo, Georgina! Dona Georgina, beijo! A Alessandra, né? A Alessandra, nossa irmã. Também para minha tia Rosane, a gatinha, que tá aqui ligada, mandou um abraço e falou: eu amo vocês, seus lindos. E também, tá falando gente, de mim, Alessandra? É a tia, né? É a tia. E aí, tia, tá falando de mim ou dos sobrinhos aí? Também eu quero aqui, gente, compartilhar com vocês que nós fechamos uma nova parceria, tá? Com a Prepara Cursos, lá de Teresópolis, né? É uma franquia de cursos profissionalizantes, tá? Que nos chamou para poder estar fazendo algumas divulgações de alguns cursos. E logo eu estarei colocando alguns vídeos no Stories para poder falar um pouco dessa franquia, do que ela oferece,
tá? Então você jovem que está nos assistindo, você que está em busca de uma oportunidade de emprego, tá bom? Esse curso é para você, tá? Então é isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, quero agradecer, né, a todos que sempre têm nos acompanhado e dizer que esse podcast, tá bom? A ideia de trazer esse podcast aqui é justamente para trazer informações para você, para trazer esclarecimento, que é muito importante hoje, principalmente das questões dentro da saúde emocional. Para que você se conecte mais com você, você olhe para você e veja como é importante você estar se ouvindo mais, tá? E hoje nós falamos sobre autorrealização. Na semana que vem, tá? Toda terça, a partir das 17, nós estamos aqui ao vivo e também vai ao ar nesse programa na Claro, não é isso, diretor? É na Claro? Isso, na Claro, canal 2, é isso? Canal 2 da Claro a cabo. Então você também pode assistir esse programa novamente, tá bom, Wagner? Pode ir? Aí tem que ver depois com a produção ali, especificamente. A gente coloca ela depois na rede social. Tá bom? E nós vamos estar aqui na semana que vem, tá? Provavelmente tratando de um tema também voltado para as mulheres. Também vai ser muito interessante. Aí já marca aí na sua agenda para estar conosco. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Wagner. Eu que agradeço. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. E até semana que vem no Humanamente.vida, humanamente falando. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais. Olá, para você que não me conhece, eu sou o Júlio Pontes do canal Humanamente. E esse canal trata das questões emocionais e comportamentais. Eu quero te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever e nos seguir nas nossas redes sociais. E olha, eu tenho muito conteúdo relevante para você. Então, vem comigo. Olha só, pessoal, tem uma dica importante.